você sabe, é dia de cafezinho com Escobar no Globo Esporte. Qual o samba da semana aí? Flamengo foi no tapetinho, até foi facinho e saiu com a vitória. Hoje é fogão na liberta, 3 pontos da seta em busca da glória. E o dinizismo enterro tá ruim Vascão. Tudo um herói improvável no gol do Fusão. Que golaço, meu irmão! Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar, cafezinho com Escobar. Hoje aqui, Jacarepaguá, Guardênia, é Cidade de Deus, é Barra, Denúncia! Essa imprensa que não acredita no Flamengo. Aí, ó. Não, esse você bota o dedo em cima aí. Essa imprensa tendenciosa aí. Todo mundo apostou no Palmeiras. Mas, meu irmão, por que não trouxe antes do jogo negócio aí também? É porque eu apostei 1 a 1 também. Palmeiras é meu freguês, não adianta chorar. Foi um treininho de luxo, no Mundial eu vou atropelar. Minha esposa é flamenguista, Cláudio Sabino. Cláudio Sabino, o nome dele? Você quer fazer uma declaração? Cláudio Sabino. Amor, te amo. 2 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras. Queria que o senhor analisasse esse grande momento do Flamengo. Daqui pra frente. Daqui pra frente já era. Uma excelente análise. Foi pênalti no Arrasca? Foi pênalti? Foi pênalti? Não foi pênalti. Foi pênalti. Quando o Murilo encostou na Arrascaeta, ele se jogou pra falar que pra dar pênalti. Ele colocou a mão e impediu a progressão do Arrascaeta. O Vasco mostrava uma clara evolução. Evolução é só no botox do Pedrinho. É só... Vamos fazer alguma coisa no Vasco, eu não quero jogar Série B de novo. Eu não sou malandro, eu não sou esperto. Não merece isso, Pedrinho. Balbino, eu quero aqui dizer que... Esse é o papel dele. Eu sei. Já ouvi muito chororô de vascaíno, já deu. Eu acho o seguinte, que Nós temos tempo. jogo nós temos... O Guga foi lá e peitou o Ryan. O que ele fez? Ele fez C. Pagar série C. Mas o C de quê? Tem que pagar. Mas já foi há tanto tempo. Isso já passou, não, isso já passou. Não. Então volta, rebaixa de novo, vai. Nós já cancelamos o jornal hoje, não tem problema. Chegando lá, né? Eu só sei que tá esquisito, Botafogo não era assim. A Liberta virou novela, mas hoje classifica assim. Não é tem que ganhar. Não é tem que ganhar. Basta ganhar. É diferente. Agora você sabe que o Botafogo está remodelando a educação na América do Sul, né? Ganhou dos Estudiantes e agora vai pegar a Universidade do Chile. Para. Ancelotti chegou. É estranho não convocar nenhum jogador do atual campeão da América e campeão do Brasil. O Vasco, por exemplo, tem vários jogadores que poderiam estar nessa lista. Só vou citar um. Vai citar só um para não... Só para de tempo. Léo Não, Jardim. agora, Ancelotti não vai levar ninguém do Fluminense, Ancelotti. Se o Guga melhorar, quem sabe O Guga é... Obrigado. Peraí, Tem que vamos... respeitar cada time, né? Isso Claro. porque nós somos... O que é um time? O que é um time, gente? Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar. Cafezinho com Escobar. Obrigado, Jacarepaguá, Gardênia, Cidade de Deus, Cidade de Barra. Tudo aqui. Valeu. Boa tarde, gente boa. Começar com um cafezinho Globo Esporte é sempre bom demais. Um abraço pra galera que estava ontem por lá. Hoje o Vasco joga com o Melgar na Copa Sul-Americana. O Vasco que precisa também, é outro que tem que vencer para se classificar. Essa é a semana dos cariocas. Sofia Miranda, como vem o Vasco para esse jogo contra o Melgar? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. É isso, o Vasco precisa vencer o Melgar, time do Peru, aqui hoje em São Januário, se quiser se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana. E não é uma classificação direta assim, não. A gente tem aí o grupo do Vasco para mostrar para vocês, o grupo G. Em primeiro lugar,
está o Lanús com 11 pontos. E só o primeiro se classifica direto, o Lanús já está classificado. Em segundo lugar está o Melgar com 7. O Melgar joga pelo empate hoje. E em terceiro, o Vasco com 5. O Vasco precisa vencer hoje para terminar essa fase na segunda colocação e aí sim ir para uma repescagem para enfrentar um time que vai ser eliminado da Libertadores, Escobar. Pois é, que situação, né? Difícil. Escalação, pistas? Sim, muitas pistas, porque o Vasco, desde o início da temporada, tem tratado a Sul-Americana como prioridade. O técnico Fernando Diniz tem só um desfalque para o jogo de hoje, é o volante Hugo Moura, que foi expulso na rodada passada da Sul-Americana, então vai cumprir suspensão hoje. Então, a gente tem o campinho do Vasco para mostrar aí para vocês. O Vasco deve jogar contra o Melgar com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, a dupla de zaga formada por João Vitor e Luiz Gustavo, na esquerda o Piton, o meio de campo Matheus Carvalho substituindo Hugo Moura, Tietê, Coutinho e no ataque Ryan pela direita, Nuno Moreira pela esquerda e na frente o capitão vascaíno, o argentino Pablo Verrete, sempre a esperança dos torcedores vascaínos. E hoje os vascaínos esperam que São Januário dê uma força para esse time do Vasco, que vem de derrota de virada para o Fluminense no último sábado no Brasileirão. Hoje vamos ver se o Vasco vence o Melgar, Escobar. Isso aí, é caldeirão hoje. Sofia Miranda, sempre bom ter você com a gente. Obrigado. Vamos ver o seguinte, expectativa e apoio de torcida para o Vasco da Gama e na volta neste telão, Daniel, direto de São Januário. Rodou. Dia de decisão para o Vasco na Sul-Americana. O Cruz Maltino encara o Melgar às 7 da noite em São Januário e precisa de uma vitória simples para se garantir nos playoffs da competição. Mesmo com a derrota para o Fluminense, a expectativa é que Fernando Diniz mantenha a base da equipe titular. A principal mudança será no meio-campo, com o desfalque de Hugo Moura, que cumpre suspensão. Matheus Carvalho é o favorito para assumir a vaga. A boa notícia é o retorno de Felipe Coutinho, que ficou de fora no Clássico. O Cruz Maltino está na terceira posição do Grupo G com 5 pontos, 2 a menos com o adversário de logo mais. Um confronto direto com um caldeirão que promete ferver no caminho de um dos maiores objetivos do Vasco na temporada. Vamos colocar no telão Daniel Dutra, direto de São Januário. Boa tarde pra você, Daniel. Ih, chique já lá no negócio da Sul-Americana, Dani Casagrande. Fala, Dani, conta pra mim, o que você já viu por aí? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Venê. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Esporte. Olha, São Januário já está nos preparativos para o jogo de hoje à noite. Atrás dos gols, as torcidas já colocaram algumas faixas. Atrás de mim tem uma faixa relembrando os títulos do Vasco, títulos sul-americanos do Vasco. E, como sempre, a expectativa é de um público muito grande aqui em São Januário para apoiar a equipe durante 90 minutos. Hoje não pode ser diferente, né, Fernanda? É dia de Copa. Ô, Daniel, vamos relaxar aqui. Ô, Venê Casagrande. Primeiro dia do Daniel entrando no nosso telão. Ele era nosso estagiário, aí já foi promovido, Daniel, tá chique. Isso. Daniel faz nossas artes todas por aqui. Muito bem, por sinal. Muito bem, ele tem muito talento. Faz já reportagem, tudo. Mas hoje é a primeira vez que ele tá tete a tete com o povo. A primeira vez a gente nunca esquece, né, Daniel? Ô, Daniel, vai ser com a gente. Ô, Daniel, conta pra mim. Matheus Carvalho é o grande cara pra substituir ali a posição do Hugo Moura, que tomou o vermelho e não pode jogar essa partida. Eu queria que você também me falasse qual deve ser esse Vasco que o Diniz vai escolher para o jogo de hoje, Daniel. Pode falar, taca pau nesse carrinho, Daniel. Exatamente, Fernanda. Se tem desfalque, também tem retorno importante. Felipe Coutinho deve atuar como titular, ou pelo menos no segundo tempo. Ele que vem atuando bem nas últimas partidas antes de ter um desconforto. Não jogou contra o Fluminense, mas já está disponível novamente. Inclusive, foi ele que marcou o primeiro gol, um golaço contra o Melgar no primeiro turno, e agora está disponível novamente. Como a gente viu no VT do Rodrigo Cabelli, o Hugo Moura suspenso, não pode jogar, e quem deve atuar no lugar dele é Matheus Carvalho, o famoso Matheus Cocão. Matheus Cocão, Venê Casagrande. Ô, Dani, você já sabe,
Mas eu quero também saber a tua opinião, hein, Dani? Então, a provável escalação do Vasco tem o Léo Jardim, Venê, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Luiz Gustavo, o Piton. Até aí, né, Tudo nenhuma bem. novidade, né, meninos? Padrão. Aí tem o Matheus Cocão, no lugar do Hugo Moura, o Tietê, que eu acho que tá sendo esse cara de confiança do Diniz, né? O Coutinho, o Ryan, que tá sendo tá jogando muita bola. Melhor jogador desde a chegada do Diniz ao Não é Vasco da isso, Gama, Venê? na minha opinião, pelo menos. Nuno Moreira, Iverrete, Venê Casagrande, já vou contigo, Daniel. Gosta desse time do Vasco? Olha, gostar eu acho que poderia ser melhor, né? Sejamos francos, mas dentro das possibilidades que o Fernando Diniz tem para poder montar essa equipe, e a gente precisa levar em consideração a escalação do último jogo, quando ele não teve um jogador no meio de campo, o que ele fez? Ele colocou o Matheus Cocão. Então, obviamente, dessa vez ele deve manter a escolha dele, nesse caso, no lugar de um volante mesmo, no caso do Hugo Moura. Porque ele colocou o Matheus Cocão no último jogo, no lugar do Coutinho, suspenso, e adiantou um pouco o Tietê. E aí o Tietê vem sendo esse coringa do Diniz, né? O que é muito natural, porque o Tietê já trabalhou com o Diniz em outros momentos, ou seja, conhece muito bem como o treinador gosta de trabalhar. E não é uma maneira fácil de você entender, pelo contrário. Os jogadores brincam, né, que precisam de tempo para poder compreender melhor o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Então, dentro dessas possibilidades, eu acho super natural essa escalação. Acho até que está certo, ele está sendo coerente, na verdade. Então, não vejo nenhum problema ele colocar o Matheus Cocão na vaga do Hugo Moura. Acho até melhor do que ele jogar ao lado do Hugo Moura. Com os dois, né? Exatamente. O próprio Pedrosa passou... Pedrosa comentou isso aqui, ele se eu não me reclamou engano. várias vezes que ele não concordava que colocar o Hugo e o Matheus. São Porque, dois bons teoricamente, jogadores, mas... O Matheus, que é mais de marcação, ele fica mais um pouco, e o Tietê tem mais liberdade para poder flutuar ali no meio de campo. O Matheus será um camisa 5, que é o que o Hugo faz e está suspenso pelo vermelho. Ô, Daniel, esse é o provável time aí do Vasco. Eu queria que você mostrasse, Daniel, e se você quisesse dar também a sua opinião, e logo depois mostrasse o que você tá vendo aí. São Januário é muito bonito, hein, Daniel? É isso mesmo, Fernanda. Diante da equipe que o Vasco tem, acredito que realmente é o melhor time disponível, e a gente vem, desde que o Diniz chegou, no primeiro jogo contra o Melgar, ainda era o técnico Fábio Carille. Desde então o Diniz chegou, a equipe tem evoluído e eu acredito que realmente o Vasco consiga vencer tranquilamente hoje. Mas aqui no estádio, Fernanda, a gente pode ver aqui o gramado, por exemplo, está em boas condições. Os funcionários acabaram de passar agora conferindo os últimos detalhes. Então a gente, para reforçar, né, a qualidade, garantir um bom espetáculo hoje à noite. E... clima de Copa, Fernando. Os funcionários também aqui estão apreensivos, já esperando a noite de hoje. É uma partida decisiva e que vale vaga para o play-off, né? O Vasco atualmente é o terceiro colocado, precisa vencer para garantir essa vaga. Ô Daniel, te fazer uma pergunta, o Venê falando aqui. Você viu movimentação de torcedor preparando algo especial, mosaico, algo diferente para a noite de hoje? Ainda não, Venê. Por enquanto a gente está vendo as faixas colocadas atrás do gol, como eu mostrei. Acaba de chegar, Venê. Tô vendo aqui agora uma movimentação da pessoa entrando. Vem alguma coisa boa por aí, ó. O Terra tá mostrando agora. Boa, o Terra tá mostrando também hoje aí, a Venê. torcida vai ser o diferencial, né, do Vasco da Gama. Jogar contra o Vasco em São Januário. Não, mas eles estão entrando com mesa, hein, ô Daniel? Eles devem ser, talvez, a galera que vai estar fazendo os ajustes da operação, né? É muita gente, é muito detalhe. Isso, isso, Fernanda. Não é, ô Dani? Você que tá aí mais pertinho, você pode dizer, né? Essa galera que tá entrando aí, na verdade, deve ser da operação aí do estádio, não? Isso, exatamente. A galera da operação montando as coisas. Estão na arquibancada também, lá em cima. Estão chegando aos pouquinhos aqui, então começa a ter uma movimentação maior, as pessoas estão entrando no estádio aos poucos. Daqui a pouco a gente deve ver mais torcedores chegando por aqui também. Muito bem, olha aí na tela, sua tela tá cheia, a tela, Daniel. Uma pessoa da Comebol que está assistindo o nosso programa falou, Venê. por curiosidade, se você quiser falar, o uniforme do Vasco da Gama para hoje. Porque muita gente gosta de saber muito legal, uniforme. eu adoro. Camisa tradicional, né? A preta, com a faixa Cruz de Malta, short branco e meião preto. Esse vai ser o Muito uniforme bem. aí. Esse vai ser o Vasco hoje recebendo o Melgar pela Sul-Americana. Cadê? Bota a imagem rapidinho lá pra gente terminar. A gente vai fechar o link com o Daniel agora, o Big Thunder?
Qualquer coisa a gente volta, mas Daniel fica lá. Esse é o momento que a produção fala assim, qualquer coisa a gente volta. Aí o menino fica em pé lá. Entendeu, Vene Casagrande? Você já ficou? Você já ficou em pé várias assim? vezes. Aí o menino fica em pé. Cadê? Bota o Daniel aí. Ô, Daniel, o povo falou que você vai voltar, tá? Mas pode ser que não volte, que depois negócio de espelho, correu o assunto. Então relaxa. Palmas. Alex, bate também palmas. Craque! Vou ficar sentado aqui na arquibancada, Fernanda. Isso, Dani. Arrasou no seu primeiro ao vivo do SBT Esporte Rio. Ainda pegou sombrinha, pô. Pelo amor de Não é, Deus, Vene? Pegou mole, pô. É ou não é, Vene Casagrande? Olha lá, olha lá, ó. Aí, ó. Agora ele já sentou, sabe o quê? Sabe quando tu sai da prova? Que você sente e fala, ai, já fiz a prova, Alex. Já tirei 10, agora eu tô só esperando meus amigos terminarem a prova também. Aí chegou até lá. Esse é Daniel Dutra. Parabéns, Dani. Foi ótimo, viu? Boa, um Dani. beijo pra você. Você fica aí, qualquer coisa diferente, você chama Obrigado, a gente que a Fê. gente vai direto pra você, tá bom? Vene Casa... Vamos lá, hoje tem fogão. Alex. Meu leque, Alex. Chegou a minha vez. Ah, vai falar de coisa. Pode trazer aqui, leque. Eu já tô ficando calor, Veni. Já tô passando mal aqui. Ele já vai me dando falta de ar. Muito, Alex. Muita labareda. Olha aqui. Olha aí, ô Vene Casagrande. Essa é a tabela, hein? Da Sul-Americana, do grupo do Vasco da Gama. Como eu falei aqui, ninguém pega mais aí o Vasco, né? Não pega mais a Lanús. Então... Nem o Melgar, né? Nem o Melgar, exatamente. Nem o Melgar. Eu tenho muito porque problema com pode chegar a matemática, 10. Vene. Eu tenho É muito isso. problema, E Vene. só tem um jogo mesmo. Ai, poxa. Mas é isso mesmo. Mas eu assumo, né? Nós dois, a óbvio. gente fala. Eu falo Ninguém mesmo. pega Lanús. Lanús está classificada. Melgar e Vasco, hoje um confronto direto para ver quem vai pro play-off da Sul-Americana. Como é? Quem ficar em segundo aqui vai pegar o terceiro colocado eliminado lá da Libertadores e vão disputar uma vaga na Sul-Americana. Então o Vasco precisa vencer o Melgar hoje em casa, ao lado de sua torcida, hein, Vene? Uma condição muito bacana para o Vasco ainda seguir vivo nessa nossa competição. E eu, Vene, queria que você falasse de drone, de Emiliano e Ramon Dias. pois Você é. tem aí, eles Tem, que já sim. foram treinadores, né, do Vasco, depois foram pro Corinthians, e eles estão entrando na justiça? Como é? Na verdade, eles entraram na justiça, a gente precisa recordar, né, voltar no passado, como foi a saída deles. Porque eles foram comunicados, eles alegam que foram comunicados através de rede social, que em nenhum momento eles pediram demissão, ou seja, eles alegam que foram demitidos. E se eles foram demitidos na ocasião, tem multa rescisória. E aí eles entraram na justiça, na FIFA, contra o Vasco da Gama, pedindo o valor da verba e tal. E eles conseguiram sucesso. Eles venceram a causa lá na FIFA. E no total, Emiliano e Ramon Dias, eu vou falar em reais aqui, vai dar cerca de 30 milhões de reais que a FIFA entendeu que o Vasco da Gama tem que pagar a dupla, a família Dias. Obviamente o Vasco emitiu um comunicado oficial. Quanto, Vene? 30 milhões, cerca de 30 milhões de reais. Porque tem uma verba rescisória ali que está em dólar também, então a gente convertendo dá isso. É um valor total de 30 milhões de reais. Tem recurso? Como... Tem recurso, né? O Vasco da Gama vai tentar recorrer, vai ao TJ, enfim, aí vai. É uma longa história que está na justiça, mas querendo ou não, a FIFA já deu o primeiro ganho de causa à família Dias. E repito, 30 milhões de reais que eles têm a receber segundo a FIFA. Campinho do Vasco, porque hoje tem Vasco, Melgar e Fernandão. Tem uma pergunta pra te fazer, eu espero que você não me irrite. Eu espero que você não me irrite. Vou botar o campinho na tela aqui. Léo Jardim, igual outra coisa. Pera aí, parou. Pedrinho, volta pra mim. Bota aquela, por gentileza. Xande, Ancelotti, a gente te ama, Ancelotti. Você é lindo, você é um italiano, não. Velho, gostosão, lindo, multicampeão. Eu sei que não foi você, talvez, né? Escolheu todo mundo, porque chegou agora. Mas o Léo Jardim não pode estar fora dessa seleção. O Hugo tá pegando muito, e o Hugo é cria da Gávea, parceiro nosso, viu? O Hugo desse tamaninho. Mas o Léo Jardim tá pegando muito, não é possível. Toda hora, todo jogo, toda hora. Tinha que estar convocado. Aí você pode discutir com o Bento, que tá lá na Arábia Saudita. Você acompanha o Arabão? Não, toda hora. Flavinho acompanha. Não, a gente acompanhava mais, agora a gente tá menos um pouco, porque a gente tá muito focado agora nos campeonatos brasileiros. Era só esse mesmo que eu queria desabafar. E o Ancelotti tá vendo o que o povo falou. Tá entendendo português. Tá aprendendo português com a gente. Vamos de campinho, Léo Jardim no gol, PH na direita, João Vitor, Luiz Gustavo e ele, Fernandão. Lucas Piton, homem que não cruza, ele faz aquelas outras coisas. Tietê e Matheus Carvalho,
Rayan, o moleque do Isso. Cezinho, Coutinho, Nuno Moreira e Verrete. Treinador Fernando Diniz contra o Melgar, 19, né? 19 horas. Isso. Pedrinho, por gentileza, põe aquela. Fernando Santos, você foi capitão do Vasco, cara. Você era o capitão do São Januário. Aqui, ó, é Vasco, e você aqui pra galera. Não, por gentileza. Vou manter o decoro que temos visita. Não tem essa. É o Leandrinho tá ali. É a Vanessa, né, que veio visitar a gente hoje. Qual é o seu time, Vanessa? Tá bom, tá bem. Quinto colocado no Brasileirão, sexto. Se fosse o time de uns e outros aí, que eu ia falar, se preocupa, Vanessa, que o negócio é perigoso. Fernandão, o Vasco, dentro de casa, com esse timaço, top 8 elencos do Brasil, tem obrigação de se classificar, Fernandão? Por que você faz uma pergunta na qual você já sabe a resposta? Porque eu tô querendo te converter, fazer você enxergar o outro Tem lado. essa de conversão, não, cara. Do, sei lá, de quê? Tem que entender, Arco-íris, tem um que pote de entender ouro. o contexto. Quanto foi o jogo lá? 3x3. Tava 3x1 pro Vasco. Aí o treinador Mas decidiu... aquilo ali não acontece. O raio cai duas vezes no mesmo lugar. Já caiu. Cai. Pior que esse fela cai. Já caiu. Não tem obrigação nenhuma. Tem a responsabilidade total de jogar posso bem e fazer minha vencer pergunta? em casa. Eu posso fazer minha pergunta? Como Serve pra você de quiser. casa no chat. Como você Se o Vasco não se classificar pra Sula, não é Libertadores, perdendo dentro de casa pro Melgar, Clebão, que é muito marromeno. Eu não sei nem a posição que ele tá. Nossa, no grupo? No Nacional. No Peruano, não, eu não sei. Terceiro no Peru. Terceiro colocado no Peru, não. No Peruzão. 2025. É um vexame? É uma vergonha? É. Pô, então é obrigação, pô. Palavras diferentes, conotações diferentes, dentro do contexto, responsabilidade. Meu Deus do céu, faz o F de Fernandão. O Barba lá, gaúcho, bom pra caramba. Cortella. Falou o Cortella de Padre Miguel. Cara, não é isso. Já te falei que a gente jogou isso. Você viu mais do que jogou, mas esteve lá. Eu não. Você viu mais do que jogou, mas esteve lá. A gente sabe que o contexto é diferente. O Vasco vem de uma construção, uma reformulação. O Diniz começou bem, mas ainda está oscilando. É um jogo importantíssimo. Sabe por quê? Aqui, ó, o emocional é muito mais importante do que o físico e técnico. Vamos ver como é que o Vasco vai jogar hoje. Não adianta nada a gente falar que tem obrigação, que tem que fazer, que não tem. Aí os caras vão lá e não fazem. Aí vão falar o quê? Que a culpa é nossa. Eu jogava, a culpa era minha, eu não jogo, a culpa continua sendo minha. Mas é isso mesmo. Teve um dia que o Vasco tomou uma sapatada, perdeu pra quem que o Vasco perdeu fora? Puerto Cabello. Puerto Cabello. Aí foi lá no Rio Sul, aí Bernardo, pai, quero um risole. Eu falei, pô, que fome também, moleque. Tá com lombriga? Capaz tá. Aí fui lá comprar um risole e uma coxinha lá pra ele. Aí a mulher, a senhora lá, gente boa pra caramba, Carla, pegou, não devia te dar não. Falei, por quê? Ah, porque vocês ficaram falando mal do meu Vasco depois de ontem. Eu falei, pô, a senhora tá de sacanagem, senhora? Senhora, a senhora está de sacanagem, senhora? O seu time tomou de 4 o time da Venezuela, primeira vez na história. Que o time brasileiro... Aí ela, você tá certo. Eu falei, então me dá o ketchup aí também, não é? Entendeu? Agora é minha amiga. Quando eu vou lá, não, mas é isso, passa. pô. É bem desse jeito. Aquela que tem uma coxinha também com recheio ali. Delícia. Eu sei qual é, bom demais. Coxinha parece uma maçã do amor. É, rapaz, tem um negócio do carupiri dentro também, rapaz. E vem. Nossa, que fome que deu agora. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o tamanho da força do Vasco em São Januário. Bota na tela o Caldeirão. Vasco não perdeu em São Januário. Então para, Pedrinho. Põe aquela de novo, Pedrinho. Pô, tu tá de sacanagem. 75% é aproveitamento de título brasileiro. Título brasileiro. O Vasco nunca perdeu o São Januário esse ano. Com o Diniz. Isso é bom demais. Nunca perdeu esse ano. Ué, etimologia das palavras. Certo, vamos voltar na semântica. Tu tá perfeito, tá perfeito. Voltamos aqui. Aí pega o Melgar, que no Peruzão, o Peruzão também é lá essas coisas. Quem tem lá no Peruzão, Bigode? Sport Cristal. Aliança Lima, Sport Cristal e Aliança Melgar. Lima. 3 times. Universitário. Universitário. Não. Pode continuar. Você tá correto, continue. Aliás, o Universitário também enfrenta o Botafogo, que lá é a universidade da galera da universidade. Essa aqui é do Chile. É, mas a galera estuda. Vamos lá. Fernandão, 75% em casa sem derrota. Se não classificar hoje, é uma frustração barra vergonha. Principalmente com o top 8 elencos do Brasil. A última frase eu já não concordo tanto, mas com relação ao Vasco ter essa responsabilidade, Posso é muito acrescentar? grande. Mas nos últimos 41 jogos, nos últimos 2 anos, só 4 derrotas em casa, pô. Perfeito. E o que isso quer dizer? Aí você tem que perguntar pro Tadeu Schmidt. Deve ser difícil falar com ele essa hora.
Cara, você tem todos os argumentos para isso, mas como você mesmo diz, isso aí serve para quê, Flavinho? Só para ver um pouquinho, não ver tudo. Classificação do grupo na tela, bota pra mim aí, cadê? Sul-Americana 2025, pô, isso já me dói. Isso já me machuca por dentro. O Vasco num grupo com o Lanús e Melgar, o Vasco tá em terceiro. Já é um negócio pra deixar a gente, pô, sacanagem. O Melgar já começa o jogo classificado. Ele joga por 2 resultados. Cara, o Vasco mesmo se vencer não entra direto, vai pro play-off ainda, pra depois Isso aí, porque só classifica um. E uma coisa importante, até o torcedor do Vasco que não está atento ao regulamento, os segundos colocados da Sul-Americana vão para o play-off e vão pegar os terceiros da Libertadores. Só que não tem sorteio. Por exemplo, o melhor segundo colocado do seu grupo da Sul-Americana vai pegar o pior terceiro colocado da Libertadores. Pode ser Bota. E pode ser uma Universidade de Chile. Se o Botafogo ganhar a Universidade de Chile, classifica, o Estudiante ganha, o Carabobo classifica, a Laú vai para terceiro. Meu Deus do céu. Então, assim, são adversários que e provavelmente a campanha do Vasco, mesmo que classifique em segundo, vai ser uma das piores. Então, vai pegar um dos melhores terceiros da Libertadores. Então, meu amigo, tem vascaíno falando que é melhor cair na Sul-Americana para poder focar só no brasileiro, já que tá fora, que também não tá no Mundial. Ah, não. Não sei se eu gosto pelo menos mais um joguinho. Ainda tem um playoff, mais pelo menos 2 jogos ali pra você resolver a tua vida. Vai que dá sorte. Pega pode ser um adversário difícil nesse primeiro jogo, mas depois... O Felipe Fera acaba de falar no meu ponto o seguinte, tem que preocupar em não cair, porque é o 15º no Brasileiro. Cara, tem 10 rodadas. Calma. Vamos com calma. E é mata-mata também na Sul-Americana. O Vasco vai ser no final da Copa do Brasil, pô. Perdeu com o gol do Hulk... Que só Deus sabe como ele acertou aquele chute. E bem, para esclarecer pra galera, quando eu falei que o Melgar jogar por 2 resultados, é porque no futebol tem 3, né? Você pode ganhar, perder ou empatar. E o Melgar pode empatar ou vencer. O Melgar, você foi bem. O Melgar entra classificado. A história é semelhante à história do Botafogo. Praticamente a mesma coisa. Os dois vão ganhar e amanhã esse programa vai estar uma festa danada. Bom, vamos começar a passar limpo a Sul-Americana, porque o Vasco não pode ser o primeiro colocado no seu grupo, já é o Lanús, mas o time carioca vai enfrentar em casa o Melgar e pode garantir aquela vaga nos playoffs. O Vasco tem uma decisão nesta terça-feira. A partir das 7 da noite, o Cruz Maltino recebe o Melgar do Peru em São Januário e precisa vencer se quiser seguir na Copa Sul-Americana. Isso porque o time carioca ocupa neste momento a 3ª colocação do Grupo G com 5 pontos, enquanto o adversário de hoje tem 2 pontos a mais e está na 2ª colocação. Portanto, uma vitória simples é suficiente para o Gigante da Colina garantir uma vaga nos playoffs da competição. Eu acho que se fosse responder de uma maneira rápida e objetiva, acho que a gente tem que melhorar, ser um time mais consistente, não oscilar tanto. Nem de um jogo para o outro e nem dentro da mesma partida. Eu acho que é isso que a gente precisa melhorar. Para o duelo de logo mais, o técnico Fernando Diniz tem algumas baixas confirmadas. O meia Paulinho está suspenso pelo 3º cartão amarelo, enquanto Hugo Moura foi expulso no último jogo diante do Lanús e também fica fora. Matheus Carvalho deve ser o escolhido para atuar ao lado de Tietê no meio-campo vascaíno. Quem completa o meio-campo vascaíno é o astro Felipe Coutinho. Ele retorna ao time titular após cumprir suspensão no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e deve ser titular. Com isso, o provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Tietê e Coutinho, Rayán, Nuno Moreira e Verratti. Eu acho que na terça-feira a gente vai conseguir fazer uma partida melhor que a gente fez hoje. E a gente vai se adaptando. A gente espera na terça-feira, embora tenha pouco tempo, a gente fazer as correções que dá para fazer, principalmente em vídeo, e entregar um rendimento melhor e uma efetividade melhor também. Bom, o Diniz está empolgando a torcida do Vasco, teve todo o aval do Pedrinho, que aliás vai ser o chefe de delegação da seleção brasileira agora nas eliminatórias. E o Diniz sabe que o time precisa vencer o Melgar para ficar com a 2ª colocação e aí disputar playoffs, porque já tem o Lanús garantido. Então, para o Vasco seria interessante, vocês acham que a Sul-Americana é ou não é uma boa opção para a equipe vascaína,
que dificilmente vai ganhar outro título esse ano, hein, Ronaldão? Até pode, claro, tá aí disputando, mas de repente a Sul-Americana pode ser uma chance clara de um título, por que não? Então, mas assim, o Vascão, ele tá oscilando porque o treinador acabou de chegar, tá mexendo com as peças. Goleou o Fortaleza, depois acabou perdendo o grande clássico com o Fluminense, mas tá mostrando aquele entrosamento, aquele toque de bola, que muita gente não gosta. Eu gosto do trabalho do Diniz porque é consistente. Desde a defesa, mas o goleiro não sabe jogar com o pé. Vai aprender, velho. Não gosta, vai aprender. Meu zagueiro não tem... Ele tá lá para isso. O treinador é isso. Dá confiança, dá a forma de jogar. Então, eu acredito muito no trabalho do Pedrinho, que é um cara espetacular também, e do Diniz. Então, eu vejo um caminho bom pro Vasco. Títulos eu já não vou falar título, né? Porque aí Mas também a questão financeira também isso ajuda, né? Vai passando claro. de fase, isso vai ajudando também ao Vasco. E, além do que, também tira um pouco aquela pressão. Jogando a Sul-Americana, de repente, de uma forma mais leve, se classificar, classificou, se não classificou, e focar realmente no brasileiro. Porque eu acho que o brasileiro, o Vasco, precisa somar muitos pontos, né? Principalmente nesse momento ainda que alguns times estão oscilando. E o trabalho do Diniz é dia a dia. Ele coloca na cabeça dos atletas, ele trabalha, ele treina. Eu conheço particularmente o Diniz no treinamento, no dia a dia, e sei que ali não tá dando folguinha pros caras, não. Tá treinando 2 horas, 3 horas dentro do campo, escurece lá o Ele melhorou o Cássio, jogando com o pé, ele melhorou o Cássio. E até para o cara melhorar. Então, acho que o Vasco contratou muito bem o Fernando Diniz. Eu já tive pesadelos com o Melgar, que eliminou meu Colorado de uma Sul-Americana, mas é uma equipe que não parece estar tão bem nessa temporada. O Vasco, se jogar sério, concentrado, tem tudo para vencer. É hora de dar aquele rolê pelo Rio de Janeiro. A terça-feira será de decisão para a dupla Vasco e Botafogo. Mesmo que por competições diferentes, as duas equipes precisam vencer para avançar para a próxima fase. Pela Copa Sul-Americana, o Gigante da Colina terá o Melgar do Peru pela frente em São Januário a partir das 7 da noite. O técnico Fernando Diniz terá um reforço caseiro. Felipe Coutinho estava suspenso no último fim de semana e não pôde atuar no Brasileirão. Ele será titular no duelo de logo mais. E os jogadores vão aprendendo. E esse é um processo inexorável. Não tem como fazer as coisas. Isso que precisa tempo. Não é um jeito de jogar. É um jeito de saber jogar quando o adversário pressiona mais, quando pressiona menos, quando baixa a confiança, quando você troca uma ou duas peças. Esse é o processo que leva tempo. Encaixar o jeito de jogar lá na Argentina já tinha sido bom e contra o Fortaleza foi muito bem. Só que quando você recebe outro tipo de pressão, outro tipo de atmosfera, você tem que ter uma tendência dos times que eu dirijo de buscar protagonismo no jogo. Isso é uma coisa que você vai crescendo ao longo do tempo. E aqui eu acredito muito no potencial do time. Os jogadores têm uma taxa de trabalho bastante alta. A tendência do time é melhorar e melhorar bem. Se é Vasco, tá na colina.